Depois em janeiro temos discutido as cartas municipais de habitação e em fevereiro as políticas de habitação e planeamento territorial. Hoje o tema será novos formatos residenciais e esta é a terceira e última sessão deste subgrupo das conversas com urbanistas dedicado ao tema da habitação, que, que seria de qualquer modo um tema muito relevante nos tempos que correm, mas teve aqui digamos, a coincidência temporal de coincidir com um grande e intenso debate de ideias sobre as questões da habitação, provocado pelo pacote Mais Habitação que foi apresentado pelo Governo. Quando nós desenhamos estas sessões, surgiu a ideia de ter um tema e um orador que estivesse mais ligado ao mercado, e aqui sem qualquer sentido depreciativo de todo, mas no fundo para resolver uma questão que identificámos, que é haver um fosso entre quem faz urbanismo e ordenamento de território e as pessoas do chamado mercado imobiliário, que estão mais ligadas à parte do que é fazer o imobiliário. E, portanto, às vezes há aqui algumas dissonâncias e algum fosso no que acontece, e que isso tem criado problemas no mercado, seja na oferta, seja até na procura, e nem sempre com bom resultado no ordenamento do território nas cidades e nas vilas portuguesas. Eu acho que um bom exemplo disso acaba por ser o próprio processo de discussão que tem havido do pacote Mais Habitação, quando são propostas medidas que, independentemente da bondade ou se são boas ou más medidas, criaram uma hostilidade tremenda de vários agentes do mercado, e isso não é bom para que muitas dessas medidas depois se concretizem. Tanto mais que alguns dos atores, sejam eles as câmaras municipais, ou as principais câmaras, os investidores, etc., terão que ter um papel muito ativo na concretização dessas medidas. Isto já para não falar que o próprio processo de discussão pública também foi bastante atabalhoado e vai criar até um ruído desnecessário, ou que poderia ser uma discussão até técnica de algumas das medidas. Por outro lado, houve cerca de 2.700 participações na discussão pública, o que é brutal, e vamos ver o que é que resulta depois dessa ponderação. Havia a indicação que hoje haveria um Conselho de Ministros sobre o assunto, mas não sei se, portanto, já houve alguma novidade sobre isso, sendo certo que alguns dos diplomas vão ter que passar pela Assembleia da República, portanto o processo continuará a correr. Eu também queria só deixar mais uma ou duas notas nesta introdução, é que o país é muito, apesar de sermos um país relativamente pequeno, tem realidades muito diferentes. O que acontece em Lisboa é até diferente no Porto, mas também é com certeza diferente do que acontece em Castro Marinho ou em Cabeceiras de Basto, e portanto o mercado é necessariamente complexo, mesmo até só focando no mercado habitacional. Há realidades muito diferentes e há também muitos segmentos, seja a nível da procura, seja a nível da oferta, e portanto para problemas diferentes tem que haver soluções diferentes, e isso às vezes na discussão parece ser um pouco esquecido. Eu dou aqui só um brevíssimo exemplo, que é, por exemplo, a colocação dos professores, que para além de outras questões que não têm nada a ver com o ordenamento do território e o urbanismo, há um problema muito complicado, que é há pessoas que são colocadas, por exemplo, a Lisboa, no Algarve, e que têm uma extrema dificuldade em arranjar habitação a preços acessíveis, e que não é compatível com o que depois vão receber em termos de ordenado. O mesmo acontece com trabalhadores ligados à saúde ou a apoio social em lares no interior, em áreas que até não são tanto interior. Vivemos, de facto, num mundo com enormes desafios, seja demograficamente, o envelhecimento da população, as migrações, a própria evolução tecnológica, e acho que, apesar de às vezes haver opiniões divergentes, acho que há uma grande procura de toda a gente, ou uma grande necessidade identificada por toda a gente, de haver um verdadeiro mercado de arrendamento, seja numa solução que tem sido muito falada, ou cada vez mais falada em Portugal, mas não tão executada, que é o Build to Rent e outras soluções, e a ideia desta sessão é ouvirmos aqui o nosso orador, Francisco Rocha Antunes, que vai com certeza apresentar aqui coisas interessantíssimas, mas que eu acho que
uma das coisas que pode ser muito útil é realmente como é que o ordenamento do território e o urbanismo pode casar e ajudar a ser eficaz a resolver estas questões. Portanto, como eu já disse, o orador será Francisco Rocha Antunes, que é gestor de processo de desenvolvimento imobiliário, que está baseado no Porto, já com quase 30 anos de experiência nestas áreas e em novas formas de habitar, de trabalhar e de criar comunidades urbanas sustentáveis. É membro da ULI Portugal, que é o acrónimo de Urban Land Institute, e neste momento até é o chair da ULI em Portugal, e tem trabalhado, também tem sido membro titular no Conselho Europeu dos Living Concepts, e é licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa e professor visitante de análise de mercados imobiliários na Porto Business School. É também sócio fundador da Mais Urbano, tem desenvolvido projetos, alguns deles bem conhecidos, por exemplo, no passeio dos clérigos, no Mercado do Bolhão e o coletivo Azureira nas residências universitárias de Guimarães. E feita esta introdução, passaria a palavra ao Francisco e agradecer ter aceito o nosso desafio e convite. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Tenho que começar por fazer alguns avisos. Primeiro, eu sou promotor imobiliário, portanto não sou urbanista, como irão ver pelo meu discurso e pelos atrevimentos que eu vou tentar trazer para cima da discussão. Eu já colaborei, já não sei há quantos anos, mas se António se lembrar, poderá dizer, eu já colaborei em algumas sessões anteriores, ainda a Associação de Urbanistas, penso que tinha um operário diferente, mas... Há uns 30 anos, Francisco. É mais ou menos isso, à volta dos 30 anos. E já na altura, por qualquer razão, que ainda não percebi, hoje acharam que eu seria a pessoa para falar do lado do privado, como normalmente se chama aquilo que eu faço. Muito bem. Primeiro, agradecer o convite. A apresentação que o João fez está correta, não vou acrescentar nada de útil. A única coisa que eu vou querer dizer para enquadrar um bocadinho a exposição que vou fazer tem a ver um bocadinho com a noção de que se existe ou não existe um fosso entre as pessoas que desenvolvem projetos imobiliários e urbanistas. E, por acaso, acho que esse fosso não é assim tão grande. E quem está no mercado imobiliário, como eu estou há 30 anos, ou já nos habituámos uns aos outros, ou eu, de facto, acho que uma das obrigações que os profissionais de desenvolvimento de projetos imobiliários têm é que têm que ter uma compreensão e uma percepção muito clara não apenas das regras urbanísticas, que é suposto cumprirmos, mas da lógica em que elas são feitas. Senão também não fazemos o que temos que fazer e, portanto, na minha atividade isto é muito simples, qualquer coisa que eu faça acaba num de dois papéis, ou num contrato ou numa licença. E, portanto, tudo o que eu faço na vida é conseguir licenças e contratos, mais contratos e licenças, e para os próximos licenças e contratos, e, portanto, eu tenho uma experiência muito grande de trabalhar com todos os regulamentos e com todos os planos urbanísticos que foram sendo obrigatórios ao longo dos últimos 30 anos. Antes de entrar propriamente na proposta que tenho para discutir hoje e que resultou um bocadinho da conversa que eu tive com o João para preparar esta nossa sessão, em que eu irei falar especificamente do formato Build to Rent e o que é que isto quer dizer, eu queria dar aqui um ponto prévio que é um bocadinho, não vou de todo entrar na discussão no momento, não vou entrar na discussão do pacote mais habitação, queria dizer aquilo que eu acho que vai acontecer ao fim de alguns anos de mercado imobiliário, já posso atrever a achar que vai acontecer alguma coisa daqui para a frente, que é, eu acho que o mercado imobiliário português, especialmente o português, está na véspera de uma profunda transformação. E essa profunda transformação significa que o modelo de desenvolvimento de projetos imobiliários que nós tivemos até agora está demonstrada e inequivocamente esgotado na sua capacidade de transformação e, portanto, ela vai acontecer. E é uma das coisas que enfim, ao fim de 30 anos nós já temos algumas certezas, valem o que valem, de que
essa transformação vai ser uma transformação grande e, como todas as grandes transformações na atividade imobiliária e na indústria imobiliária, não vão ser suaves. Isto provavelmente quer dizer que muitos dos agentes que hoje temos na indústria, entre alterarem profundamente a maneira como têm que trabalhar daqui para a frente, ou reformarem-se, eu não tenho dúvidas que vão escolher reformarem-se, até por regra geral não são pessoas que tenham problemas de poupança. E, portanto, eu acho que nós estamos na véspera de uma profunda transformação da indústria em que eu trabalho. Essa indústria vai ser profundamente transformada por vários fatores concordantes ao mesmo tempo. É uma indústria que neste momento tem resultados económicos para si própria muito interessantes, mas resultados coletivos que não são tão interessantes. Nós, apesar de não termos a total responsabilidade de não existir habitação acessível em Portugal, não deixamos de ser as pessoas que não fazem habitação acessível em Portugal. Não somos os únicos a ter essa responsabilidade, mas também seguramente teremos alguma. Mas, sobretudo, aquilo que é, digamos, o nosso maior desafio coletivo, que é conseguirmos fazer edifícios de forma sustentável, vai provocar uma alteração profundíssima na nossa indústria. Esta alteração vai ser não tem nada de incremental, não tem nada de suave, vai ser uma alteração tão grande que eu estou convencido que a maior parte dos agentes da minha indústria daqui a, não sei se é 10 anos, se é 7, se é 5, num prazo que não passará muito mais do que isto, já não serão os mesmos e nós vamos precisar de uma nova geração de pessoas que façam projetos imobiliários com as novas regras, com os novos métodos de construção, com as novas prioridades ambientais, e tudo isso vai significar uma profunda alteração. Portanto, eu não estou nada convencido que isto seja uma evolução pacífica e uma evolução na continuidade. Estou absolutamente convencido que a transformação vai ser grande. E, portanto, se há entusiasmo que pode haver na minha indústria, é perceber que isso vai acontecer e, portanto, nós vamos todos mudar muito de vida. E esta mudança de vida vai implicar nós reestruturarmos tudo o que temos andado a pensar no desenvolvimento de projetos imobiliários. Primeiro, eu vou dar aqui um exemplo relativamente simples. Quando eu comecei a ser um membro ativo do Urban Land Institute, e já irei apresentar o que é o Urban Land Institute, nós, há 20 anos, tínhamos 8 setores no mercado imobiliário. Nós apresentámos um relatório há um mês e meio, o relatório 20 anos depois, e dos 8 setores originais passamos a 27. E desses 27 setores que hoje temos, os 8 que havia antes estão na parte de baixo da lista do interesse dos 27 setores. Portanto, estamos aqui a falar de uma profunda transformação a que nós temos resistido heroicamente como os gauleses da aldeia, mas é que não vamos conseguir resistir muito mais, porque de facto não estamos a conseguir resolver o problema. E, portanto, feito este disclaimer sobre a iminência de uma grande transformação da indústria que eu trabalho, eu vou começar a partilhar o ecrã. João, acho que posso. A partir de agora, já estão a ver o meu ecrã em condições, certo, João? Certíssimo, certíssimo. Muito bem. Muito bem. Só para contextualizar, eu vou apresentar esta coisa que em inglês se chama o Build to Rent e vou tentar explicar o que é que ele consiste, o que é que ele está a fazer e porque é que ele não é fácil de fazer em Portugal, porque isso aí entra diretamente no urbanismo. E, portanto, acho que é um tema ótimo para discutirmos a seguir. O Urban Land, não vou ser exaustivo, é uma associação não lucrativa de profissionais do imobiliário que tem uma característica peculiar, é que é uma associação interdisciplinar. Não é uma associação de promotores, ou uma associação de investidores, ou uma associação de proprietários, ou de agentes, ou de arquitetos, ou de advogados. É uma associação que conta todas estas profissões que trabalham no imobiliário como membros. E, portanto, a sua interdisciplinaridade é o maior valor que tem como associação de uma indústria. É a mais antiga rede desta indústria, porque desde 1936 que existe. Nós somos 45 mil membros no mundo inteiro, dos quais 5 mil na Europa.
E, portanto, é uma associação que, tendo origem inicial nos Estados Unidos, hoje em dia tem uma capacidade de produção de conteúdos próprios a nível europeu já bastante significativa. Portanto, o Urban Land Institute tem uma missão relativamente simples, não particularmente difícil de perceber, que resultou. Ele apareceu em 1936, na sequência da Grande Depressão, ou como alguns chamam hoje, a Primeira Grande Depressão, e parte de um princípio que alguns promotores imobiliários americanos, na altura, acharam normal definir como a regra desta nova associação, que é o impacto da asneira, do erro, do disparate no mercado imobiliário é muito maior para fora do que apenas para dentro da indústria. E, portanto, percebendo o impacto que a atividade tem na economia e na sociedade, uma das características essenciais do Urban Land Institute como associação de profissionais desta área é a partilha de experiência e de erros para evitar cometermos os erros que os outros já cometeram. Não é, assim, uma missão aparentemente muito sofisticada, mas considerando o volume de recursos financeiros, económicos e sociais que esta indústria é capaz de mobilizar, posso dizer que os ativos imobiliários, o conjunto do valor das casas e dos escritórios e dos outros imóveis do mundo, são significativamente metade da riqueza que existe, do património que existe no mundo inteiro. E, portanto, a ideia de conseguirmos evitar erros e de partilharmos boas práticas está na origem desta associação. Esta associação tem, portanto, como objetivo desenvolver guias práticos. Temos absolutamente nada contra a academia, temos muitas pessoas da academia que colaboram no nosso tipo de investigação que nós fazemos profissionalmente, mas é praticamente seguro que tudo o que é produzido no Urban Land é produzido por pessoas que trabalham na indústria e para pessoas que trabalham na indústria. E, portanto, é uma associação de boas práticas profissionais que foi ganhando consistência ao longo da sua vida e, portanto, tem hoje um reconhecimento internacional muito grande. Este livro que eu estou a partilhar aqui é a 4ª edição do nosso Manual de Promoção Imobiliária Profissional, que nos ensina a todos a sermos sucessivamente melhores profissionais e, portanto, é o princípio base do Urban Land Institute. Nós publicamos muitos relatórios, temos literatura publicada a nível europeu com grande relevância para os temas mais atuais, ou seja, nós, a título de exemplo, estabelecemos como uma classe de imóveis própria muito bem estudada e muito bem definida a habitação acessível, portanto temos muito trabalho desenvolvido na área da habitação acessível. Também analisamos com muito cuidado o impacto do investimento com propósito em projetos residenciais a nível europeu e este relatório que está aqui no meio são as tendências emergentes no imobiliário na Europa, foi aquilo que eu falei há um bocadinho e que é um trabalho que fazemos em parceria com uma consultora internacional que é a PwC e que é o tal que já vai na 20ª edição a nível europeu. O Urban Land Institute faz muita pesquisa e desenvolvimento e essa pesquisa e desenvolvimento é a base do interesse dos membros do Urban Land em partilharem estas experiências e estarmos organizados de maneira a partilharmos entre nós o melhor do conhecimento prático que vamos desenvolvendo. Portanto, a análise da questão dos riscos climáticos a nível costeiro, a questão do PropTech é aqui um bom exemplo, e os princípios de desenvolvimento imobiliário são 2 exemplos. A mais importante e a mais recente das iniciativas do Urban Land na Europa é esta iniciativa que se chama Sea Change e que tem como grande objetivo nós definirmos aquilo que são os passos necessários para uma descarbonização acelerada da nossa indústria. Estamos a trabalhar ativamente neste sentido, já produzimos os primeiros relatórios técnicos
estes relatórios técnicos abordam questões muito complicadas do ponto de vista profissional. Primeiro, como é que nós fazemos a transferência do tipo de riscos que estávamos habituados a ter para o novo tipo de riscos que resultam das alterações climáticas e, portanto, quais são, digamos, as evoluções que isto tem que ter. E depois um outro, que é um tema particularmente difícil para a indústria e que decidimos atacá-lo de frente, que é quais são os impactos que a descarbonização vão ter na avaliação atual dos ativos imobiliários. Ou seja, as avaliações dos ativos imobiliários que nós hoje temos não consideram o que é preciso investir nesses imóveis para que eles sejam conformes com as novas políticas de descarbonização e, portanto, se quiserem, em termos simplistas, haverá aqui uma espécie de bolha de carbono associada à avaliação de ativos que tem que ser resolvida, que tem que ser enfrentada e que é muito difícil do ponto de vista da gestão dos patrimónios imobiliários em toda a Europa. Por outro lado, temos esta tradição que já vem de há muitos anos de criar guias práticos para novos formatos residenciais e estes guias práticos permitem coisas muito importantes como estarmos todos de acordo com o que é que se quer dizer quando se fala de build to rent ou o que é que se quer dizer quando estamos a falar de co-living ou o que é que se quer dizer quando estamos a falar de habitação com cuidado em habitação sénior. Isto são manuais práticos que permitem estabilizar conceitos que são novos, que são conceitos emergentes, e a contribuição destes manuais é muito importante para o desenvolvimento deste tipo de produtos, porque permite que muitas pessoas que trabalham perto do imobiliário, ou para o imobiliário, ou com o imobiliário, tenham maneira de perceber o que é que estes novos formatos são, como é que se caracterizam, como é que se projetam, como é que se regulam, como é que se gerem, porque só assim é que nós conseguimos ter a capacidade de passar de uma ideia nova para uma parte nova da indústria. E, portanto, estes conceitos residenciais, que o Urban Land tem tido um papel muito importante para a sua generalização em alguns países europeus, é muito importante na atividade do Uli Europa. Além disso, nós conseguimos, não de uma forma linear, mas apesar de tudo, ao fim de alguns anos, bem-sucedida, fazer a transição de uma organização de papel, que produzia muitos manuais e muitas revistas muito boas, para uma organização digital. E essa passagem para o digital foi feita com alguma dor, no sentido de não foi simples, nem foi fácil, e eu acompanhei muito bem esta evolução, porque sou membro do Urban Land há muitos anos. Hoje em dia a nossa revista, que era uma revista fantástica mensal, já se conseguiu, já tem a largura e a espessura das revistas clássicas, que já são muito fininhas e são trimestrais, mas apesar de tudo, digamos que ainda é a nossa componente híbrida a manifestar-se, e portanto ainda continuamos a ter uma revista que continua a ter grande capacidade de pôr a indústria a discutir algumas das preocupações que nós vamos ter. A versão mais tecnológica da nossa organização é uma versão já completamente digital, tem este nome curioso de Knowledge Finder e que é o resultado de uma longa, mas bem-sucedida digitalização de todos os conteúdos que a Associação foi produzindo desde 1936 até agora e que permite que qualquer membro do Urban Land Institute consiga consultar basicamente tudo o que vocês algum dia puderem imaginar, perguntar sobre projetos imobiliários. O Urban Land tem sempre um exemplo com casos reais, com números reais, que nos ajudam a perceber como é que eles se caracterizam. Isto era o resultado dos tópicos mais perguntados na altura em que eu fiz este slide, quando preparei esta comunicação há algum tempo. E, portanto, basicamente, feito o contexto geral
do Urban Land Institute, a minha sugestão, respondendo ao desafio que o João colocou, foi: vou falar deste formato, das potencialidades que este formato tem, de como é que ele se caracteriza e, sobretudo, responder à pergunta mais difícil: porque é que ele não acontece em Portugal? E isso é um tema que vos posso mostrar que tem muito a ver com o urbanismo. Do ponto de vista do Build to Rent, historicamente isto é uma evolução de um produto imobiliário americano que tem um peso enorme na sociedade americana, que se chama multifamily. O multifamily é um conceito específico. Nós temos sempre o problema, quando trabalhamos numa determinada indústria, que a tentação de traduzir literalmente os termos depois não corresponde necessariamente a um conteúdo específico. O multifamily americano é um produto de investimento para arrendamento, que tem muitas dimensões e formatos, mas que tem uma componente muitíssimo forte na sociedade americana e, portanto, está desenvolvido a um grau que não tem nada a ver com o que existe na Europa e que tem a ver com uma característica essencial da sociedade americana, para a qual ela contribui ativamente, que é a enorme mobilidade que os americanos têm. Os americanos mudam de estado e de cidade com uma facilidade muito grande. E essa mobilidade resulta de um mercado de arrendamento muito dinâmico, muito generalizado, muito fluido e muito fácil de utilizar. E, portanto, o mercado americano e a sociedade americana têm na mobilidade urbana uma das suas características essenciais em termos de características de comportamento e desenvolvimento. É absolutamente corrente as pessoas, por questões profissionais, por questões familiares, por qualquer razão, ao fim de 3 anos mudarem de sítio por qualquer razão melhor, e essa mobilidade americana só é possível porque no mercado imobiliário americano existe uma fortíssima oferta de todos os segmentos de preço, de todas as características físicas que se possam imaginar de imóveis para arrendamento. E, portanto, o multifamily americano é claramente um dos setores mais desenvolvidos do imobiliário americano. Sendo Urban Land originalmente uma associação profissional americana, não levou alguns anos, apesar de tudo, a que este formato migrasse para a Europa. E ele migrou, como normalmente essas ideias mais americanas têm mais facilidade de acolhimento, que é para o mercado inglês. No mercado inglês, o Build to Rent aparece dentro de uma perspectiva do governo inglês de desenvolvimento do mercado de arrendamento. O mercado de arrendamento inglês, tal como o mercado de arrendamento de quase toda a Europa continental, é um mercado muito caracterizado pelo arrendamento das propriedades de pequena dimensão em termos individuais, ou seja, as pessoas que, por complemento de reforma, por diversificação de rendimentos, compram um apartamento, compram uma moradia e colocam no mercado de arrendamento. O mercado de arrendamento inglês, portanto, era basicamente caracterizado pelo arrendamento simples, individual, pulverizado, que caracterizava até então a oferta residencial de arrendamento em Inglaterra. Não é que fosse uma oferta pequena, mas era uma oferta muito pulverizada e muito caracterizada por estar dependente da propriedade privada individual. O Build to Rent aparece então como um formato alternativo, complementar, mas diferente dessa natureza pulverizada da pequena propriedade individual. E então, esta característica deste novo produto imobiliário, porque é um novo produto imobiliário diferente da habitação para venda e diferente do arrendamento individual, este novo produto imobiliário aproveitou o facto de o governo inglês então querer aumentar a oferta de arrendamento, ter percebido que
pela via dos investidores individuais pulverizados, não teriam uma capacidade de progressão muito rápida, porque o conservadorismo dos proprietários que querem ter casas para arrendar é uma regra conhecida e clássica, e, portanto, o governo inglês, na altura que decidiu e percebeu que era fundamental aumentar a oferta de arrendamento, estimulou o aparecimento de projetos residenciais com características próprias, mas com uma escala e com uma dimensão que não eram habituais no mercado inglês. E, portanto, esta primeira caracterização do Build to Rent resulta de uma sensibilidade que o governo inglês na altura teve, na sequência de um relatório, que foi um relatório muito importante sobre o evidente suboferta de arrendamento e os riscos que isso representava para a sociedade inglesa no seu todo e para a competitividade da economia inglesa especificamente, e aparece, portanto, uma sensibilidade muito grande à volta desse tema, e é nesse contexto que começam a aparecer os primeiros projetos de Build to Rent em Inglaterra. Portanto, a questão da oportunidade, não vou precisar de muito tempo para explicar porque é que é preciso mais casas para arrendar, isto é quase uma coisa que se explica mais ou menos sozinho, mas eu queria explicar um bocadinho o que formato é este de construir para arrendar, de Build to Rent. E este construir para arrendar tem como característica essencial de quem é que estes prédios normalmente são. Estes prédios, ao contrário da versão pulverizada e caseira, não são detidos por privados, individualmente considerados, mas por investidores institucionais. Esses investidores institucionais têm um perfil de investimento muito específico, mas têm uma característica muito importante para este mercado, é que têm muito dinheiro para investir a longo prazo. E o investimento para arrendamento exige sempre uma quantidade apreciável de capital disponível para estar imobilizado por um período longo de tempo. A geração dos meus pais ainda viveu em muitos anos em Portugal em habitação que era detida por companhias de seguros e outras proprietários institucionais, tinham casas para arrendar como forma de aplicação dos seus investimentos de longo prazo para pagar as pensões, ou para pagar os seguros, ou para responder do ponto de vista do rendimento. E, portanto, este construir para arrendar é uma ideia antiga, revisitada num formato contemporâneo. E, portanto, esta nova classe de ativos imobiliários, que aparece agora com este letreiro de Build to Rent, é de edifícios construídos de raiz para o arrendamento profissional dos apartamentos, com a dimensão adequada a uma gestão profissional. Portanto, a primeira característica que esta nova classe de ativos tem é que é objeto de investimento institucional e exige uma escala e uma racionalidade que não se encontram em projetos que não sejam feitos para construir para arrendar. Ou seja, o Build to Rent não tem nada a ver com pegar num prédio que se construiu para vender e que por qualquer razão se decide de repente passar a arrendar. Isso é um prédio feito para venda que se arrendou. Não é o mesmo do que este tipo de ativos que eu venho falar hoje. E, portanto, basicamente, a preocupação aqui é estudar muito bem as localizações e depois encontrar localizações que permitam que estes prédios de habitação para arrendamento correspondam, digamos, ao perfil de vida dos consumidores e à procura cada vez maior dos centros urbanos. Esta escolha da palavra consumidor é evidentemente intencional. Ou seja, o que nós temos neste momento é um conjunto de instituições. Eu posso dar exemplo do que é um investidor institucional. Um dos investidores institucionais mais respeitados do mercado internacional é o Fundo de Pensões dos Professores do Canadá, que é um dos mais importantes
e prestigiados investidores institucionais neste tipo de produtos. Ou seja, são instituições que agregam poupanças de milhares e dezenas e centenas de milhares de pessoas e que, na sua estratégia de investimento de longo prazo para ter rendimento para as reformas dessas pessoas, têm uma percentagem de capital que é necessariamente investida em produtos imobiliários de rendimento. E dentro desses produtos imobiliários de rendimento, eles escolhem em função de uma matriz de risco e de retorno que irei mostrar um bocadinho mais à frente. E, portanto, este construir para arrendar tem como princípios criar aqui uma oferta que permita criar uma comunidade residencial, tem uma equipa dedicada à gestão focada no serviço residencial, exige sempre projetos com escala. A regra básica do Build to Rent na Europa é um projeto de Build to Rent normalmente tem pelo menos 100 unidades residenciais, não é raro ter 300 ou 400, é complementado por um conjunto de comodidades e uma oferta adequada ao estilo de vida dos residentes a quem se destinam, está completamente centrado na experiência de utilização residencial e tem como objetivo assumido otimizar um fluxo de rendimento líquido. Não vou perder muito tempo com esta parte do que é que tem acontecido com a oferta da habitação. Esta oferta da habitação em Portugal tem sido agora explicada detalhadamente a propósito do pacote mais habitação, mas claramente há uma quebra histórica na produção de casas novas. Estes valores atuais são os mais baixos há muitas décadas e, portanto, houve aqui uma fase com a tal lei da Troika de que o mercado de arrendamento privado voltou a subir, mas depois um conjunto de alterações posteriores arrefeceram o investimento neste mercado. E depois, o tema também, claro, há uma forte concorrência dos apartamentos turísticos que secam a oferta de arrendamento da sala clássica. Mais interessante do que isso é eu explicar-vos este quadro eminentemente do mundo do investimento. Por que é que eu trago este quadro para aqui? Este quadro permite perceber porque é que, de repente, o investimento institucional em residencial de arrendamento é tão interessante para eles. Nenhum investidor institucional quer deixar de aproveitar aquilo que foi claramente o grande setor imobiliário que emergiu no Covid. Todos os setores imobiliários tiveram comportamentos limite testados por uma experiência que nenhum de nós quer voltar a repetir, mas se há setor do imobiliário que saiu claramente por cima, além da logística, claro, do Covid, foi o setor residencial. E isto é muito importante para perceber porque é que existe uma vontade muito grande de investidores profissionais, institucionais, de investirem no setor residencial para arrendamento. Nós estamos a falar de um setor que tem um retorno relativamente corrente para ativos de rendimento, entre os 6% e os 7%. Há várias aplicações de dinheiro que têm rendimentos semelhantes, mas há uma característica do imobiliário de arrendamento residencial que o torna invulgarmente atraente, que é a baixa volatilidade desse rendimento. A volatilidade é uma característica muito importante para os investidores de médio e longo prazo. Tem, no fundo, a ver com a variação do rendimento. E a variação do rendimento dos ativos residenciais é claramente das mais baixas que existem. E a combinação entre o rendimento que geram e a volatilidade dá um rendimento ajustado ao risco particularmente interessante, que eu sinalei neste retângulo vermelho que aqui está, e que mostra que os 3,05 de rendimento ajustado ao risco são claramente os grandes vencedores de qualquer outra classe de rendimentos que estejam a ser consideradas como alternativa de investimento.
Ou seja, é a combinação do rendimento que tem com a sua baixa volatilidade que torna este tipo de rendimentos muito interessantes para os investidores institucionais. Prometo, foi a última vez que falei de métricas de investimento nesta apresentação, mas eu tinha que explicar porque é que, de repente, os investidores institucionais têm o interesse que têm por este tipo de produto. Isto é o pipeline que está a acontecer em Inglaterra, neste formato específico do Build to Rent, desde o segundo trimestre de 2013 até ao primeiro trimestre do ano passado. Ou seja, nós estamos aqui a entrar num ritmo de casas em termos de oferta residencial que claramente estamos a entrar num ritmo de 200 mil casas novas, e estas 200 mil casas novas podem, as projeções, quando chegarmos ao fim desta década, chegarmos ao provavelmente 1 milhão de casas novas. Este formato, portanto, tem uma capacidade de escalar a oferta muito mais rápida do que qualquer outra maneira de fazer habitação para arrendamento. E é essa capacidade de escalar que está a atrair grande parte dos países europeus. Portanto, isto começou por ser uma coisa muito concentrada no mercado inglês, mas, neste momento, está-se a generalizar. Ainda há pouco tempo, na última edição do Expresso, foi notícia o que está para aparecer de milhares de casas na Comunidade de Madrid nos próximos 2 anos, já neste formato do Build to Rent. Portanto, aqui mesmo ao lado, também já estão a acelerar na capacidade de aumentar a oferta substancial de habitação para arrendamento. Portanto, convém não esquecermos que os motores de procura da habitação para arrendar são as famílias. E as famílias é uma realidade que tem alterado significativamente em Portugal nas últimas décadas. Em todo caso, quem procura habitação são sempre as famílias. Portanto, além da procura ser, obviamente, determinada pelo número de famílias e pelas características das famílias, outra das características da evolução mais recente é que a procura de habitação é cada vez mais para o centro urbano. E porquê? Porque são nos centros urbanos que existem todas as oportunidades de socialização, de emprego, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento social, e, portanto, a procura pelo centro é cada vez maior. Portanto, há uma demografia favorável das cidades. Esta demografia resulta das economias de aglomeração que já todos estudamos e que têm vindo a acelerar. Portanto, não vou contar a história que toda a gente já conta, da percentagem de população urbana, pronto, tudo isso nós todos sabemos, mas não deixa de ser o quadro base em que este contexto aparece. No caso português, nós temos uma realidade que é uma realidade nem sempre muito conhecida, mas que é um aumento significativo do número de famílias. Portanto, nós temos aqui um aparente paradoxo, que é termos uma população a estabilizar e provavelmente a encolher, mas que tem uma evolução no número de famílias que não tem nada a ver com a evolução da população global. Ou seja, se formos ver os dados de 1960 até 2021, a população aumentou globalmente, ao fim destes anos todos, apenas 16%, mas para a mesma população, o número de famílias aumentou 76%. Isto é muito importante porque a demografia da procura de habitação, como eu disse, é determinada pelas famílias. O que interessa, a unidade de procura são as famílias e a necessidade de casa é a das famílias. E, portanto, há aqui um gráfico que as pessoas que estão habituadas a analisar a demografia da população portuguesa conhecem muito bem, mas que não é tão conhecido fora dos meios mais técnicos. E que é o gráfico mais importante para caracterizar a situação das famílias portuguesas, que é como é que evoluiu as famílias com 1 e 2 pessoas, com as famílias com 3 a mais pessoas. E a diferença que nós temos entre 1960 e 2021 é muito grande. Nós, em 1960, tínhamos 30% das famílias
compostas por uma ou duas pessoas, e neste momento nós temos 58% das famílias, quase 60% das famílias, compostas por uma ou duas pessoas. Isto é a demografia. E, portanto, isto é o resultado do censo. Isto são dados absolutamente esmagadores quanto à transformação profunda do universo das famílias portuguesas. Portanto, eu acho que temos que ter algum cuidado quando se diz que se fazem T1s em Portugal e que não há casas para as famílias portuguesas. Não tenho a certeza que isso seja uma afirmação demograficamente mais adequada. A verdade é que 58% das famílias portuguesas têm uma, no máximo, duas pessoas. E esta realidade é uma realidade que, no comum das conversas sobre imobiliário, não costuma estar presente. Portanto, isto tudo construído para arrendar ou da habitação multifamiliar, andamos aqui à procura de um nome qualquer, é perceber que nós temos uma enorme falha de mercado que cria espaço para o aparecimento de novos projetos residenciais de grande escala. Eu não vou entrar na discussão de quantas casas são precisas em Portugal. O Zé António e o Manuel Miranda lembram-se com certeza tão bem como eu que há 30 anos já se falava em 700 mil casas faltavam. Portanto, há aqui um número mágico à volta do mercado imobiliário que parece ser os 700 mil, vai mudando a natureza dos 700 mil, mas há sempre aqui qualquer coisa que são 700 mil, agora são 700 mil devolutos. Mas a verdade é que nós temos um problema de resposta. Eu não vou ainda, só para deixar essa discussão mais para o fim, para ser mais divertido, perceber de quem é a culpa. Porque é que nós temos esta falta de apartamentos. Vou só concentrar-me agora um bocadinho, explicar de forma um bocadinho mais acelerada, para não perdermos muito mais tempo, o que é que isto consiste, o que é esta classe de ativos nova. Portanto, os tais 100 apartamentos, tipicamente isto é desenhado tendo consciência de que os consumidores hoje deste tipo de habitação não são os proprietários que nós fomos quando tínhamos 30 anos, por muitas razões. Hoje em dia, a compra da habitação tem alguns pressupostos muito claros. Uma delas é a estabilidade do emprego, outra é ter rendimentos desse emprego que nos permitam comprar uma casa, e depois a outra é a estabilidade da família que contrata esse financiamento. Estas três realidades ganharam uma mobilidade diferente, e a verdade é que o número de divórcios em Portugal aumentou exponencialmente, o número de mudanças de emprego também aumentou exponencialmente, e, portanto, digamos, aquela base clássica do casal que durante 30 anos se endivida para comprar uma casa, evidentemente que ainda existe, mas está longe de ser a única realidade que existe. E, portanto, há aqui claramente uma nova geração de pessoas que, por muitas razões, a primeira das quais não é voluntária, por não terem rendimentos adequados para que isso aconteça, não compram casa, não conseguem comprar casa. Mas não é por causa disso que deixam de precisar ter casa. E, portanto, tentando perceber melhor quais são as opções e quais são os tipos de pessoas que podem estar interessadas no mercado de arrendamento, é preciso perceber que há uma nova geração de inquilinos, a geração Y. Há uma geração, que é a minha geração, que há pessoas que optaram, por várias razões, para não comprarem casa, ou se já compraram, já venderam e agora querem arrendar casa. Depois há uma nova realidade, que é esta questão do emprego urbano, que está a causar um fenómeno que na sociedade portuguesa é novo, que é haver uma data de empresas que são elas próprias que querem ter casas para arrendar, para poderem incluir na oferta do pacote de atração para as pessoas trabalharem nessas empresas uma componente residencial. Eu conheço algumas empresas em Portugal que já passaram dos 1000 focos, que são donas de mais de 1000 apartamentos. E há empresas em Portugal que são donas de mais de 1000 apartamentos e que a única razão que os compraram é porque querem ter alguma capacidade de responder às pessoas que trabalham nessas empresas, dizer, tem aqui uma casa para morar enquanto trabalhar aqui na nossa empresa.
E depois, a ideia da economia da partilha, que também, evidentemente, já chegou à habitação. Portanto, há aqui uma nova geração de inquilinos, eu vou acelerar isto para não demorar muito tempo, e esta nova geração de inquilinos é uma geração em que esta história da precariedade, da incerteza e da mobilidade são, digamos, os quadros de referência deles. Não é? Eles apanharam com a crise imobiliária quando estavam a pensar em comprar casa. E, portanto, isto já é conhecida por ser a geração renda. A ideia da propriedade não é uma ideia tão difundida nessa geração como é na minha geração, como foi na minha geração. E, portanto, as pessoas não têm necessariamente a vontade de serem donas das coisas, sejam os carros, sejam as casas, sejam outras coisas, mas não prescindem de ter acesso a essas coisas. Uma coisa é ser proprietário, outra coisa é ter acesso. E a preferência das gerações mais novas está claramente a aumentar pela área do acesso em relação à área da propriedade. E, portanto, a brincar, já são 2.200.000 pessoas em Portugal, não é? Que estão nesta geração. E, portanto, esta ideia de partilha de mobilidade e de ligação em rede são claramente as características que caracterizam esta tal geração renda. Pois existe também uma percentagem de pessoas que já têm o arrendamento como opção de vida, e isto acontece muitas vezes, ou porque as pessoas já se reconstruíram familiarmente e já não têm a família original e compuseram outra, ou porque querem ter uma mobilidade e um estilo de vida que acham que não é compatível com ficarem amarrados em uma casa que compraram. É uma geração que tem um poder de compra superior à geração Y e, portanto, é mais exigente quanto à qualidade, mas que está disponível para pagar rendas superiores. E, portanto, são claramente as pessoas que estão disponíveis para, dentro de uma lógica de segmentação de valor do mercado de arrendamento, ou que elas estão disponíveis para pagar uma renda mais. Portanto, é a procura de quem pode, mas não quer comprar casa. E depois a tal questão que eu falava há um bocadinho do novo emprego urbano, em que, estou a dar aqui o exemplo da teleperformance, estas centenas de apartamentos já passaram para milhares, mas claramente esta procura é uma procura que começou por ser forte em Lisboa e também é no Porto. E, portanto, neste momento, há empresas que estão disponíveis para tomar de arrendamento prédios inteiros, para depois elas próprias poderem incluir isso no pacote da atração dos empregos que são hoje, em alguns setores, mercados muito competitivos. Portanto, a acessibilidade das rendas, a qualidade, o serviço ao consumidor, a localização, a ideia de comunidade e a flexibilidade contratual e a segurança da continuidade. É possível misturar estas coisas de uma forma muito clara. Evidentemente, quem tem uma perspectiva de arrendamento de investimento em rendimento de longa duração, a ideia da continuidade é uma ideia que não é necessariamente desagradável. Portanto, há estímulos muito claros a que as pessoas tenham vantagem em permanecer no mesmo sítio bastante tempo. E depois as questões de conveniência e depois um conjunto de regras muito próprios desta nova geração e que são decisivas para que a oferta de habitação seja aceitável. Eu vou tentar acelerar um bocadinho para não perdermos muito mais tempo com este formato, para podermos entrar na fase mais estimulante da discussão. Portanto, a ideia é que os inquilinos devem sentir que arrendam o prédio todo e, portanto, isto é feito com uma grande racionalização do projeto que eu irei explicar a seguir. Portanto, há aqui uma abordagem de programática a estes edifícios que é diferente daquela que nós estamos habituados nos apartamentos para venda, e já explicarei quais são. Já vos expliquei que a questão da escala é fundamental para a acessibilidade destas rendas, ou seja, o exemplo clássico, se eu tiver uma portaria para 30 pessoas, ela custa mais ou menos o mesmo que se uma portaria para 120 pessoas, a diferença não é o dobro, e podemos a falar de 4 vezes mais pessoas no mesmo projeto, a beneficiarem do mesmo serviço e, portanto, consegue-se esbater muito mais os custos de operação e de serviço quando a escala existe. E, portanto, o que nós temos neste tipo de projetos é um programa diferente. E o programa é diferente porque é organizado em função das preferências dos residentes. Então, como é que nós fazemos isto? Primeiro temos de ter a noção de que são projetos que exigem uma gestão que está muito mais presente do que o mero coletar de rendas convencional clássico. E, portanto, esta gestão tem claramente aqui a preocupação de manter os residentes com um nível de serviço e um nível de satisfação bastante elevado e, portanto, esta presença ativa da gestão dos edifícios
com uma abordagem que tem algumas coisas em comum com a abordagem hoteleira, pelo menos naquilo que diz respeito à função de recepção e à função de acolhimento e da relação dos edifícios e dos residentes com o espaço exterior. E, portanto, é muito importante que se perceba que isto é um tipo de projeto que exige uma gestão muito mais proativa. Esta gestão proativa tem grandes vantagens, claramente. O grau de satisfação e de satisfação dos residentes tem a ver com o facto de sentirem que existe um serviço associado a todo o projeto que está presente. Muitos destes projetos são arrendados com componentes básicas de mobiliário, a que as pessoas podem acrescentar aquilo que quiserem trazer, mas se não tiverem tempo, não tiverem vontade, já têm ali, uns mínimos estão disponíveis e podem fazer parte do contrato que celebram. E depois esta experiência de gestão hoteleira permite-nos ter aqui, uma racionalização nesta atividade, sabendo que em Portugal nós temos uma muito baixa tradição de uma gestão profissional de projetos residenciais, e, portanto, é importante que se perceba de onde é que podem vir as pessoas com as capacidades técnicas para resolver este problema. E, portanto, não vamos fazer nenhum intervalo, vamos a passar claramente para a questão da forma e do desenho e do que é que isto implica. A principal diferença do ponto de vista do programa destes projetos residenciais para arrendamento profissional é o facto de considerarmos aqui 4 zonas, em termos do edifício, que existem em todos estes projetos. A primeira é a zona de contacto com o público, a zona de entrada, as zonas de apoio à entrada e o contacto direto e limitado que as pessoas de fora podem ter ao edifício. Normalmente, depende do nível de posicionamento que este tipo de edifícios quer atingir, mas normalmente estes edifícios têm uma entrada, têm uma portaria e normalmente têm um espaço de recepção que permite que os residentes possam encontrar com pessoas, ou com pessoas que sejam fornecedores, ou pessoas que não sejam das suas relações correntes, para tratarem de assuntos de interesse comum, sem entrarem na privacidade dos seus espaços. Para além desta zona pública, existem as áreas partilhadas exclusivas dos residentes. Há um conjunto de áreas que são do uso exclusivo dos residentes do edifício e que são áreas comuns que são partilhadas e que têm um racional que eu irei explicar a seguir. Depois existe, obviamente, a área privativa de cada um deles, que são os apartamentos, normalmente onde vivem. E depois existe uma quarta tipologia de áreas que só existe neste tipo de projetos imobiliários e que não existe nos outros, que é a área de apoio técnico. Portanto, estes projetos são desenhados pensando que são feitos para a flexibilidade de utilização. Eu vou-vos dar um exemplo muito prático do que é que isto quer dizer. Estes projetos são desenhados para que a mudança para lá seja feita de forma fluida. Ora, para que uma mudança seja feita de uma forma, como todos nós que já fizemos mudanças para prédios convencionais sabemos que aquilo vai pensar para tudo, menos para as mudanças. Né? Isto quer dizer que há um cais de cargas e descargas onde é fácil e cómodo descarregar carrinhas e carros para um monta-cargas que vai estar acessível a todos os pisos e que permite que este transbordo de coisas para sair ou para entrar de um apartamento que acabou de se arrendar, seja feito de uma forma confortável e eficiente e não, enfim, com aquele universo de dificuldades que todos nós conhecemos quando fazemos a mudança de uma casa. E, portanto, se quiserem, esta imagem que tem aqui do lado esquerdo em baixo mostra bem qual é a importância que isto pode ter no funcionamento fluido e normal de um projeto cuja a ideia base é ser arrendado de forma flexível a muita gente. E, portanto, se é para ser arrendado de forma flexível a muita gente, tem que estar preparado para que as cargas e descargas sejam uma atividade corrente e pensada e incorporada no próprio projeto. Além disso, existem um conjunto de outros importantes de zonas de apoio que são complementares e que permitem que, claramente, toda a atividade dos residentes seja mais confortável. Normalmente existem alguns espaços de tratamento de roupa com serviços, também conhecidos como rouparias ou lavandarias,
mas que basicamente permitem que haja algum tratamento mais especializado de roupas, porque quando tivermos 150 apartamentos, isto é muito fácil de justificar do ponto de vista económico. E depois temos também, a nível dos espaços de entrada, alguns espaços de coworking, alguns espaços de reuniões, algumas coisas que estão associadas, digamos, a um contacto maior com o exterior. Mas uma das características muito interessantes que estes projetos costumam ter é reservarem o último ou os 2 últimos pisos para áreas comuns exclusivas dos residentes. E essas áreas comuns exclusivas dos residentes nos 2 últimos pisos costumam ser as zonas sociais que diferenciam estes projetos dos projetos residenciais clássicos. Se isto fosse um projeto residencial para venda, a Pental seria o apartamento mais caro e seria vendido a alguém e só essa pessoa que usaria essa parte do edifício. Nestes projetos, o último ou os 2 últimos andares são os únicos que são assumidamente de uso partilhado comum e onde se poderão instalar um conjunto de coisas específicas que irão fazer com que a experiência de morar nestes prédios seja superior à média. Além disso, existem muitas outras características que têm a ver com o perfil demográfico dos utilizadores. É relativamente comum encontrar nestes espaços, para além das convencionais garagens e arrumos, encontrar sítios para lavar bicicletas, sítios para lavar mais companhia. Há aqui um conjunto que tem muito a ver com a demografia dos utilizadores que permite ajustar, digamos, os projetos em termos do perfil dos residentes. Depois há uma enorme preocupação com a racionalidade e com o desenho dos espaços e, portanto, há uma preocupação muito grande de otimização dos espaços. Há aqui a possibilidade de, para as mesmas tipologias, ter dimensões diferentes. E existe outra preocupação que é muito comum neste tipo de soluções, é que quando nós temos 2 quartos ou 3 quartos, os quartos deixaram de ser hierarquicamente diferentes. Ou seja, é muito comum estas casas terem, quando têm 2 quartos, os quartos serem literalmente na mesma dimensão, porque não há um quarto dos pais e um quarto dos filhos, há quartos que são partilhados, há aqui, digamos, novas famílias, novas composições, novos conjuntos de pessoas que partilham este tipo de espaços e que permitem que estes espaços sejam encarados com grande flexibilidade. O facto destes projetos serem projetos que têm uma gestão profissional significa que muitas vezes é possível mudar de dimensão do apartamento sem mudar de edifício. Por qualquer razão, vou precisar de mais de um quarto, ponho-me na espera e tenho prioridade por ser residente, para quando vagar um apartamento que tenha mais um quarto, as pessoas que já vivem nos prédios normalmente têm prioridade nessa mudança e, portanto, há aqui uma flexibilidade dentro do próprio edifício que permite aqui uma mobilidade relativamente grande dentro dos projetos residenciais. Depois tem estas características todas que hoje em dia são comuns nos espaços que estão mais dirigidos a este segmento etário e, portanto, temos aqui claramente uma preocupação de criar complementos de utilização interessantes. Isto é uma coisa que é absolutamente padrão, que é as salas de jantar nas coberturas e que fazem parte, que estão incluídas, a utilização destas salas estão incluídas com um número mínimo de vezes por ano, normalmente coincidente com o dia de anos das pessoas que moram no apartamento, e que permitem que eu viva num apartamento relativamente contíguo, mas se eu quiser juntar os meus amigos ou a minha família para um jantar, tenho uma sala de jantar no último andar, completamente equipada, com copa, cozinha, com todas as condições que eu preciso para poder usufruir do edifício de uma forma como é meu, de uma forma repartida. Além disso, nestes sítios também se costumam criar zonas de estar com alguma sofisticação. O facto de serem os últimos andares é comum haverem ladeiras e haver um conjunto de outras características que tornam estes espaços comuns confortáveis e, portanto, a regra é que os últimos pisos destes prédios são sempre partilhados, em termos dos residentes. Há aqui também uma enorme preocupação nestes novos formatos em ter regras de sustentabilidade e da construção, ou seja, é o sítio onde mais se tem experimentado e mais se tem avançado na construção modular e na construção com os métodos modernos de construção atuais, de maneira que reduzir a pegada de carbono, aumentar a eficiência da construção, aumentar a eficiência energética dos edifícios e, portanto, há uma lógica de análise de ciclo de vida destes projetos que tornam, digamos, estes edifícios
provavelmente a geração de imóveis mais sustentáveis em termos residenciais que existem no mercado. Portanto, há muita ideia de utilizar a fabricação off-site, tudo isto são tendências que não vale a pena estarmos a detalhar aqui, quais são as especificidades dos escalamentos e das áreas comuns também é uma coisa que não é particularmente relevante para esta discussão, mas claramente existe aqui uma preocupação de grande funcionalidade e de racionalidade. Nós sabemos que são espaços que não são espaços de propriedade por muitos anos e, portanto, a capacidade de manter os imóveis por dentro em boas condições de utilização é uma preocupação grande. Há sempre a regra de quando alguém muda de apartamento, o imóvel é pintado e há um conjunto de coisas que, pintado por dentro, é um conjunto de coisas que são ajustadas e verificadas em termos de qualidade. Mas claramente há aqui uma grande preocupação de otimizar o layout, otimizar os desenhos, de maneira que todo este processo possa funcionar. Em termos de custos, há sempre aqui a perspectiva do ciclo de vida, portanto a perspectiva é completamente atual em termos daquilo que vai ter que passar a ser o imobiliário, falava no princípio, e portanto aqui há uma coisa que é muito importante, é preciso perceber que o tipo de investidores que investem neste tipo de imóveis não está nada preocupado em que o custo inicial seja o mais barato possível. Não é esse, digamos, a motivação do investimento. É a qualidade e a durabilidade das instalações ao longo de um período grande de vida é mais importante que o custo inicial e, portanto, há aqui uma grande preocupação de estarmos focados em criar produtos que sejam produtos duradouros e que tenham uma capacidade de não precisarem de um investimento forte sistematicamente. Portanto, isto permeia a qualidade das soluções e a qualidade dos equipamentos em detrimento do seu custo total inicial. E, portanto, claramente, entramos naquilo que tem a ver mais com a nossa conversa, que é, ok, e como é que isto se licencia e como é que isto se viabiliza? Primeiro, do ponto de vista económico, já explicámos que isto precisa de dimensão, precisa de uma dimensão porque normalmente a taxa média de ocupação destes imóveis é de 95%. E, portanto, o peso que os custos de gestão costumam ter em relação às receitas totais são 15%, que é, digamos, uma métrica aceita por todos os investidores institucionais. E depois é preciso perceber que aqui as áreas comuns têm um acréscimo substancial sobre as áreas locáveis, que são as áreas de apartamentos, de acordos e garagens, e, portanto, é preciso perceber isto. Os nossos primeiros problemas começam quando começamos a falar de financiamento hipotecário de longo prazo, que em Portugal é só feito exclusivamente a famílias. É muito difícil convencer os bancos portugueses a fazer financiamento hipotecário de longo prazo em empresas, é uma das primeiras dificuldades da operacionalização deste tipo de projetos, não é? Nos outros mercados mais competitivos, o financiamento hipotecário destes projetos aos promotores profissionais que façam este tipo de produto é igual ao financiamento hipotecário de uma família, com a vantagem de ter aqui um risco repartido de outra maneira, mas pronto, os bancos portugueses um dia destes vão perceber como é que isto funciona também se não perceberem, há de haver bancos estrangeiros que por essa razão vão aproveitar a oportunidade de entrarem no mercado, mas basicamente este tipo de cálculos e este tipo de lógicas é uma coisa que funciona bem. Portanto, basicamente, este é um produto que é financiável, é um produto que é demonstrado e é um produto que está a ser testado. Pronto, isto é o tema para a nossa conversa. O que é que nós temos? Temos habitação com gestão, temos serviços de alojamento, isto são serviços, isto é um uso residencial. Eu acho que esta é a altura em que vamos poder voltar a olhar para as caras uns dos outros e começar a discussão. Muito obrigado, Francisco. Acho que foi uma apresentação extremamente interessante e que faz realmente aqui um enquadramento muito relevante de tudo isto. Eu se calhar até desafiava o Francisco, não sei se quer partilhar outra vez este último slide, como tinha umas perguntas, pode inspirar algumas perguntas do. Não tem problema nenhum, ele está aqui bem à mão, não se preocupe. E pronto, e como também a hora já vai longa, eu passava literalmente a palavra a quem quer intervir. Não sei se alguém quer ser o primeiro, que é sempre aquela parte difícil, ser o primeiro. Alguém, não sei se alguém se quer chegar à frente.
A única coisa que eu espero é que não tenham concordado com isto tudo, não é? António, então, ninguém... António. Eu estava aqui a fazer umas contas só, muito ligeiras, que era 100 apartamentos, se eu considerar 80 metros, eu tenho 8.000 metros quadrados. Está sem som, pá. O som está cortado, então. Não, Já, ok. Estava aqui a fazer umas contas, que o mínimo para um investimento deste género, portanto a escala são 100 ou mais apartamentos, vamos supor que são 100 apartamentos, tenho 8.000 metros quadrados de construção, portanto, numa média, digamos assim, de 1.500 euros por metro quadrado no mínimo, aqui sou capaz de estar a falar em 2.000 metros quadrados, 2.000 euros por metro quadrado, digo eu, o Francisco me corrija se eu tiver errado, portanto isto é um investimento... for oferecido, sim. Pois, exatamente. Isto é um investimento extraordinariamente significativo e, portanto, digamos assim, a classe social ou a classe económica que eu aqui tenho é uma classe tem que ter uma grande capacidade Estamos de a falar de investidor ou estamos a falar da renda? Estamos a falar, não, é que o valor da não, renda... Até agora o António estava a falar do investidor, não estava a falar do arrendatário. Pois, não estava a falar do arrendatário. Pois, mas qual é o período de retorno do investimento deste ano? 30 a 50 anos. Ah, bom. Isto é só para quem tem dinheiro para investir a longo prazo, não é para quem quer fazer negócios imobiliários à portuguesa. Antes que isto seja uma perplexidade generalizada, eu posso dizer que a outra classe de ativos que eu não falei e que é neste momento uma enorme atração para os investidores institucionais deste género de que eu estou a falar é a habitação social. Portanto, não tem nada a ver com o que as pessoas pagam, que não pagam de ocupar os espaços. A habitação social, feita por investidores privados, em que o Estado se assume à semelhança do que fazia um bocadinho com os PERs, mas de outro formato, como o garante do rendimento, não é? Como chegámos a ver em algumas propostas do Mais Habitação. Portanto, o Estado diz, eu quero 3.000 casas de habitação social em Matosinhos, ou de outro sítio qualquer, e estou disponível para esta dimensão, pago esta renda e eu tenho isto, dou esta garantia de rendimento. E isso aparece no instante, não tem nada a ver com o rendimento das pessoas que vão para lá. Isto tem a ver com uma lógica de investimento que não é que nós estamos habituados a isto, não é? Zé António, tens que carregar no microfone quando falar, senão a gente não te ouve. Desculpa. Pois, 30 ou 50 anos de retorno, é evidente que isso permite ter valores de arrendamento já interessantes, digamos assim. Zé António, o pressuposto disto é que se não houver capacidade das pessoas para arrendarem isto, não faz sentido fazer o investimento. Portanto, não estamos a falar de vistos gold, nem de alojamento turístico, não estamos a falar nada disso. Estamos a falar da velha regra dos 35% do rendimento da família, é o máximo que é suposto uma renda custar. Ok? Portanto, isto tem que ser dirigido para essas pessoas. Francisco, nós analisámos este tipo de apartamento olhando muito só para o edifício. Mas aquilo que tem acontecido um bocadinho neste tipo de investimento, o edifício não tem uma área envolvente interessante, não há áreas comuns que não sejam cobertas, só para ter uma ideia. Claro que sim, não há nenhum... Isto é um edifício que tem que ser tão atraente como qualquer outro. Não há aqui nenhum... O que distingue isto é a dimensão, é a escala e é ver pessoas, instituições financeiras, fundos de investimento, que estão muito interessados em investir nisto. Isto aumenta substancialmente a oferta de habitação para arrendar. Evidentemente que essas pessoas que têm esse dinheiro todo, primeiro não são tolas, normalmente não está muito associado ter dinheiro para investir a 30 anos e serem tolos ao mesmo tempo, não costuma acontecer. Mas, sobretudo, tem que ter a preocupação da viabilidade e da sustentabilidade do investimento. Portanto, ninguém tem ilusões que se quiserem cobrar rendas que ninguém está disponível nem tem capacidade de pagar, isto não acontece. Mas eu estou a dar de barato que isso é um pressuposto racional que está na base da decisão de investir. Agora, o que eu acho complicado é dizer assim, nós estamos em Portugal.
Portanto, agora vou meter-me com vocês todos. Nós estamos em Portugal. Isto é o quê? Isto é serviços de alojamento, como diz o Porto? É equipamento, como diz Lisboa? É habitação que não pode ser de outro formato, como diz outros concelhos à volta do Porto? Temos que perceber que nós só conseguimos fazer isto se vocês se entenderem o que é que isto é. Mas, Francisco, nós ainda não conseguimos sequer perceber se uma residência de estudantes, se é um equipamento ou se é um edifício residencial. Ainda andamos à procura da resposta. Não é? Isto é igual. Não, é exatamente igual, eu sei que é igual. E atenção aos valores que estão a ser praticados no arrendamento dos edifícios para estudantes, que estão a atingir valores... Estão vazios, não é? Não, estão cheios, mas não é com estudantes portugueses. É com o mercado estrangeiro. Não é mau. Não é mau. Não é mau, mas não resolve. Mas parece. Não é mau para o investidor, evidentemente. Pá. Não é isso. Zé António, se essas 5.000 pessoas que pagam uma renda que tu achas muito alta não tivessem uma oferta, metade não estavam em Portugal. E a outra metade que estavam em Portugal estavam a concorrer com as outras pessoas todas para os mesmos apartamentos que as pessoas têm que arrendar. Aqui está o raciocínio de um investidor imobiliário. Claro, mas foi isso que o João pediu para eu trazer para aqui. Está bem. Exatamente. Não, tens toda a razão. Pá. Eu só estou a dizer se nós criarmos esses produtos que tu achas todos absurdos, que imagina que há residências de estudantes muito caras, vamos falar no preço. Há residências de estudantes muito caras, que há residências séniores muito caras. Todos esses produtos estiverem cheios, e se estiverem vazios o problema é de quem lá meteu a massa, não é de mais ninguém. Não é? Mas se todos esses produtos estiverem cheios, todas essas pessoas deixam de estar no mercado de arrendamento normal. E, portanto, mas não seja por essa razão, reduzem a pressão sobre as casas normais. Pois, era aí que eu queria chegar. Eu não consigo ver esse defeito todo em que isso exista. O que eu acho é que tem que existir, para além disso, muito mais coisas. Isso é que é outra coisa. E eu acho que esta habitação para arrendamento que eu estou aqui a falar não tem nada a ver com segmentos de luxo. Esta habitação de arrendamento que é feita é uma habitação que tem que ser sustentável face ao rendimento das famílias portuguesas. Agora, nós temos o problema de rendimentos que eu não vou discutir aqui. Mas do ponto de vista técnico, há pessoas que estão disponíveis para pagar 600 euros por um T1 ou T2, ou 700 euros, por muito minúsculo que ele pareça, não é? E há pessoas que estão disponíveis para isso. Diz assim, é caro, é. Alternativa é viverem em beliche. E este tipo de arrendamento é competitivo com o arrendamento clássico? Tu achas que sim? O arrendamento clássico não existe, é uma falácia, não existe a oferta de arrendamento clássico. Não é? Sim, pelo menos, eu não a encontro. Pois, nós falamos todos de uma coisa, ninguém diz quantos é que há, não é? E já há projetos de investimento... Eu, como tu, tenho filhos dessa geração, não é? O que é que os teus filhos te dizem? Não, os meus filhos têm casa própria. Portanto, são ricos, não? Não são ricos. Não, mas efetivamente... Não são ricos. Não são ricos. Estão estáveis no sítio onde estão, que é diferente. Claro, eu acho que este tipo de arrendamento, este tipo de arrendamentos tem a ver com uma grande volatilidade de emprego e uma grande mobilidade. Claro, foi o meu ponto de partida. Exatamente, e a mim pareceu-me bem, e concordei em absoluto. Isto exige uma grande mobilidade. Aliás, cada vez mais se alugam carros e cada vez mais se compram menos carros. A minha filha mais nova nem carta quer tirar. Pois, não, exatamente. Já existe a Uber, para que é que ela se está a chatear com isso? E a geração X ou a geração Y, como tu intitulaste, é a geração da renda, não há dúvida nenhuma. E é uma geração que não tem uma relação com a propriedade como nós temos, não é? Força, desculpa, estamos Mas eu não falo mais nada, porque estamos aqui os dois a monopolizar isto, desculpa lá, João. Não, mas foi bom porque já temos uma inscrição, que é que o Ivo Maia, quem eu passava a palavra. Ótimo. Boa tarde a todos. Antes de mais, meus parabéns pela iniciativa. Tenho pena não ter não ter assistido ao início desta conversa, mas pronto, tendo em conta aquilo que eu vi, não é bem uma pergunta, é mais uma opinião e que tem a ver um bocado com este modelo, não o modelo de negócio, mas sim o modelo da própria habitação, nomeadamente aquilo que foi apresentado pelo Rocha Antunes, quer do ponto de vista das tipologias,
do próprio edifício, como é que ele está organizado, das áreas sociais que tem que ter, e é um modelo que nós temos vindo a apresentar, quer a investidores privados cá em Portugal, quer também a municípios, e aquilo que mais sentimos é, apesar de toda a gente gostar, e numa primeira impressão acham todos muito positivo, quer a forma como o espaço é organizado, esta questão muito importante das zonas comuns, mas depois aquilo que no fim acontece, e até com custos bastante inferiores àquilo que é neste momento os custos da construção tradicional. Mas depois no final aquilo que temos sentido é que ninguém decide de forma favorável porque ainda há uma grande desconfiança daquilo, sobretudo, porque estamos a falar muitas das vezes na construção virada para a questão da sustentabilidade e, portanto, muitas vezes é uma construção em madeira ou outro tipo de materiais e as pessoas parece que, pelo menos cá em Portugal, e é se calhar pelo facto de ainda termos muito poucos exemplos no terreno de imóveis concretizados com este tipo de lógica, que leva a alguma desconfiança, quer de quem tem o poder de decisão, sejam eles investidores ou então as autarquias, e mesmo até os potenciais clientes, que parece que ainda existe não é uma dúvida, mas uma desconfiança em relação às questões dos materiais, da durabilidade, destas questões que o Rocha Antunes falou, como a manutenção, toda a logística associada a isto tudo. Não sei se o Rocha Antunes partilha da mesma opinião que eu, mas na prática é isso que eu tenho sentido, uma resistência enorme em relação a este tipo de projetos. Eu trabalho na indústria mais conservadora do mundo. E ela é uma indústria que é estruturalmente conservadora por uma razão que é fácil de perceber quem estuda a indústria como eu já estudei até agora. É uma indústria que tem que alinhar o mínimo múltiplo comum de risco de gente muito diferente. E, portanto, não é por acaso que ela é conservadora, é porque o risco de uma data de gente está ali minimizado até passar a ser aceitável por todos que são precisos para que um projeto aconteça. E, portanto, é absolutamente natural que um formato novo tenha grande resistência, sobretudo quando temos muitas novidades no mesmo produto, não é? Eu acho que isto vai acontecer quando alguém perceber que se querer fazer a sustentabilidade, o CLT e tudo ao mesmo tempo é uma asneira. Vamos fazer a coisa por etapas. Apesar de tudo, tem que ser por etapas. Eu conheço vários investidores estrangeiros que nem precisam de ser convencidos. O maior problema que eles têm é o que é que isto é? Aquelas perguntas que eu deixei no fim. Isto é o quê? Equipamento ninguém quer. Sim. Ninguém quer investir numa coisa que é equipamento. Todos sabemos que equipamento, urbanisticamente, vocês podem dizer que isto é uma maneira pouco sofisticada de eu dizer o que é o equipamento, mas o equipamento para nós, as pessoas do mercado imobiliário, é um joker. Que é o que a Câmara da altura achar que é o equipamento. Isto não dá nenhuma segurança jurídica a quem vai investir a 30 ou 50 anos. Não dá. E, portanto, as pessoas que metem dinheiro a 30 ou 50 anos têm uma preocupação com a segurança jurídica que não é brincadeira, como é evidente, não é? Porque sabem que metem o dinheiro e que não vão tirar tão cedo. E, portanto, se forem objeto de grandes alterações, o investimento pura e simplesmente não acontece. Portanto, não tem dúvidas nenhumas que existem neste momento pelo menos 6 grupos com o dinheiro mais que necessário para fazer estes primeiros investimentos e querem começar com a habitação mais acessível que conseguirem. O interesse deles, ao entrarem, é provarem exatamente o oposto do preço da renda. O problema é, urbanisticamente e juridicamente, o risco que está associado a este investimento é muito maior que o do CLT. E esse é o grande problema deste tipo de investimento. E nós não conseguimos ultrapassar isto, e o Ivo já me conhece de outras guerras, eu estou há 4 anos a tentar montar isto em Portugal, e não consigo. E não consigo exatamente porque não é possível dizer o que isto é, urbanisticamente e juridicamente. Enquanto não conseguimos definir juridicamente o que isto é, e juridicamente criarmos a estabilidade associada ao investimento de ninguém pode investir a 50 anos e estar à espera que o orçamento de Estado todos os anos seja um susto ou não. Ninguém está disponível para fazer isso. E, portanto, há aqui algumas regras que existem noutros sítios que não existem em Portugal, que são a verdadeira razão porque isto não acontece. Não é falta de dinheiro, não é falta de investimento, não é falta de disponibilidade de algumas câmaras, mas, claramente, o que nós temos que perceber é, como dizia o José António, isto é primo ou não é primo das residências de estudantes?
Se for perímetro das residências de estudantes, é serviços de alojamento ou é outra coisa? Se for serviços de alojamento, como é que se conseguem definir estas coisas em termos de urbanismo? Se for serviços de alojamento, Câmara nenhuma pode dizer que eu não posso fazer isto num sítio de serviços, não é? Ou seja, basicamente, onde eu puder fazer um hotel, posso fazer isto. Pode ser que eu esteja errado na minha interpretação simplista das regras do urbanismo. Mas visto do meu lado, é assim que isto se vê. Portanto, mas é ou não é? É que se perguntar, quando um investidor está disponível para investir 100 ou 200 ou 300 milhões de euros, a primeira coisa que ele faz é pede aos 7 ou 8 gabinetes de advogados que sabem falar inglês e estão habituados a estas coisas para fazerem um parecer quais são os riscos. E é aí que morrem os projetos de investimento todos em Portugal. É quando recebem aqueles relatórios e dizem, não. Eles antes de chegarem cá não percebem que o nosso sistema judicial não funciona. Há assim uma data de coisas que acontecem, são assim mais ou menos escondidas, que não estão no cartaz do aeroporto, mas que nós sabemos que são verdade. E quando se faz a pergunta de forma transparente, a coisa não corre bem. Mas para além da questão da incerteza jurídica, existe ainda uma incerteza prévia. Urbanisticamente, isto é classificado como? Ninguém investe seriamente. Isto não estamos a falar de cowboys. Nós estamos a falar de gente muito responsável, que segue regras muito prudentes no investimento institucional que é obrigado a fazer, porque sabem que estão a mexer no fundo de pensões de uma data de gente, não é? Portanto, o desafio é, queremos aumentar a oferta, estamos disponíveis para perceber se isto faz ou não faz sentido ser pensado, ou não. Eu tinha agora, passava aqui a próxima inscrição que tenho é da Marta Falcão, quem passava a palavra. Olá, boa tarde. Para já agradecer esta apresentação brilhante. Eu que trabalho na área do urbanismo há 30 anos, debato-me com estas preocupações todos os dias, não é? Eu tenho estado mais na área na ótica do município, não é? A fabricar PDMs, que é o que nós chamamos aqui, e que nos vêm depois, por outro lado, também temos estas preocupações e que não temos resposta para dar, por mais que salada que queremos fazer com os regulamentos que nos vêm pondo, que são os termos que muitas vezes nós temos nos PDMs e planos de urbanização. Tentando responder um bocadinho procurar uma resposta para o Francisco, se isto é ou não uma habitação, eu não tenho dúvida que isto é habitação, no sentido em que nós, como função urbana que temos que dar, as pessoas vão viver ali, elas vão residir ali e vão procurar todos os serviços que a cidade lhes pede, a nível de comércio, a nível de serviços de trabalho, de espaço público, tudo. Portanto, as pessoas vão para ali morar e eles querem sentir que moram ali, que ali é a casa deles. Portanto, isso eu acho que no sentido prático da coisa é habitação. Se os nossos regulamentos, a nossa legislação está adaptada para este tipo de conceito de habitação, não está, não é? Nós não conseguimos pôr, porque a habitação o conceito em si é um conceito antiquado, o modo de viver é antiquado e a maneira como temos os conceitos tão estratificados, o que é equipamento, o que é serviço, o que é habitação, é demasiado, não é? Quer dizer, nós temos uma legislação completamente estática que não permite evoluir conforme as necessidades que vamos tendo, a evolução de um modo de viver é cada vez mais rápido, estas mudanças, os miúdos, como tinha dito, estas gerações hoje querem uma coisa, antigamente as gerações eram aos 20 anos, agora é aos 5 anos, não é? Pronto, os modos de habitar, eu também tenho miúdos a sair de casa agora, um com 26, outro com 24, e os modos que eles procuram de viver são diferentes, portanto, e a resposta, um tem capacidade para comprar, o outro não tem, quer dizer, mas todos querem sair de casa, não é? Pronto, e eles vão ter que conseguir, mas a verdade é que eles querem todos viver a cidade da mesma maneira. Pronto, isso é isto que eu procuro, isto é habitação pura e dura, não é? Agora, nós temos é que saber abraçar este tipo de conceito de habitação na nossa legislação, não é? E andamos agarrados e a discutir pormenores que não servem para nada e a fingir que ali não é habitação e temos um sistema completamente hipócrita. Deixa-me só dizer uma coisa, Marta. Eu aqui, neste tipo de produto, nem sequer tenho o problema que existe nas residências de estudantes. Nas residências de estudantes, a questão da dimensão da unidade residencial é uma questão inultrapassável em termos de região. Eu aqui nunca vi ninguém a pensar fazer coisas com menos de 35 metros quadrados. Portanto, essa parte do problema não temos. Parte do problema não temos. Mas temos todas as outras. Pronto. Eu acho que aqui o que tem que se focar para conseguirmos abraçar isto, de facto tem que ser um empurrar muito, muito grande na alteração da legislação.
e as pessoas estão muito focadas e com muita razão na alteração do regeu, na alteração do rejoé, mas o regime dos instrumentos de gestão territorial, ele tem que se adaptar fortemente aos conceitos que nós precisamos, que andamos ali a ter estas situações que não os conseguimos enquadrar em lado nenhum, em artigo nenhum, e não há ninguém que se entenda com isto. E às tantas, todos querem, mas ninguém consegue dar. Vou Não é? dar um exemplo muito prático. Estes edifícios não têm nenhuma relação com a propriedade horizontal, nem querem ter. Claro, sem dúvida. Nenhuma. Pois é. São edifícios de propriedade plena, que só fazem ser vendidos inteiros uns aos outros, não é? Claro. E por estranho que pareça, a gente só compra prédios se forem inteiros. Claro. Oh, Francisco, eu tenho aqui uma outra questão, que é de que, pensando que estes edifícios do Build to Rent devem ser pensados de raiz para este conceito, não é? Pronto, porque eles de facto têm um modo de vivência e de layouts muito específicos. De que modo é que nós poderemos englobar isto nos conceitos de reabilitação urbana? Ou seja, de quando compramos edifícios que eram habitacionais e os vamos transformar, não é? Temos aqui um peso muito grande, a transformação é brutal em termos de edificação existente. É mais fácil, Marta, com escritórios. Diga? É mais fácil pegar num prédio de escritório e transformar alguma coisa destas que um prédio de habitação. Sem dúvida, sem dúvida. Uma das coisas que tenho visto é que houve um problema com os alojamentos locais, que foi, ou mesmo da transformação dos apartamentos para aluguer a estudantes, que é a sobrecarga que de repente temos em prédios, em nível do saneamento e das estruturas, porque transformámos salas em quartos, as casas foram pensadas com 2 casas de banho, de repente passaram a ter 4 e 5 casas de banho, e também nas cargas elétricas que isto tinha, ou seja, e de repente estes edifícios que levavam 20 pessoas passaram a levar 40 pessoas, não é? Pronto, e as pessoas pensam que é muito só na parte estrutural, mas não temos toda uma rede enorme. Portanto, a minha experiência deste saneamento é a variável mais complicada. Não é? Precisamente o saneamento. O saneamento, não é? E depois as pessoas vêm dizer que isto entopa ali, vem. E outra situação que eu tenho visto também é precisamente a parte da carga elétrica, que as colunas dos prédios não têm, depois vai o primeiro andar e esgota a energia que estava para o segundo e para o terceiro andar. Pronto, eu acho que há aqui um repensar também na parte da reabilitação urbana que não está pensado, ou seja, os nossos regimes e quando a nossa legislação está ali um bocadinho, há ali um vazio no meio disto tudo, não é? Marta, tentar lidar com estes projetos, com o habitual das especialidades é um drama, porque eles, a primeira coisa que me pedem é a fração e a propriedade horizontal, não há. Esqueçam lá isso, guardem lá isso. Não. Mas tem que haver. Não tem que haver. As cidades foram feitas antes da propriedade horizontal ser inventada. Sim, sem dúvida. Ainda ninguém percebeu que as propriedades horizontais um dia acabam e não arranjamos ainda maneira de nos safar dessa parte. Isso é outro tema, não vou agora discutir isso. Mas claramente nós temos, por exemplo, por via da reabilitação urbana, é relativamente óbvio que isto faz sentido também. A questão é que a reabilitação urbana perde a maior parte das qualidades se nós mudarmos de uso. Certo. E ao mudarmos de uso, já temos que cumprir uma data de outras coisas, que depois de repente isto fica assim aqui uma coisa estranha. E nós somos demasiado rígidos a gerir estas situações. E depois o que acontece é que somos tão rígidos, que não há. Pois, é um tudo ou nada, não é? É onde estamos agora, é onde não há. Exatamente. Abusando um bocadinho só da paciência, posso só fazer mais uma questão, que é de que modo é que isto poderia ser para os municípios, não é? Poderem abraçar um bocadinho, eu digo isto um bocadinho mais nos municípios mais periféricos, que é onde eu estou muito habituada a trabalhar em territórios de baixa densidade, mas que já começam a ver os politécnicos como alternativas e começam a atrair os miúdos mais jovens, não é? A malta mais jovem, de que modo é que isto poderia ser com uma parceria público-privada? Ou seja, englobar os municípios também como atores ativos. Eu sou um feroz defensor dessa espécie maldita que são as parcerias público-privadas. Eu ainda trabalhei muitos anos antes disto virar palavrão. E, portanto, acho que muitos dos problemas se resolvem de forma sensata desde que os princípios das parcerias público-privadas não voltem a ser violados. E o princípio da parceria público-privada é o risco tem que ser privado, não há nenhuma dúvida quanto a isso,
e não podemos nacionalizar o risco. Portanto, assumindo esse princípio, eu sou um enorme defensor das parcerias público-privadas. Fiz muitas, não muito conhecidas por serem parceria público-privada, mas com enorme sucesso na reabilitação urbana das cidades, que nos parques de estacionamento de centros das cidades. São um bom exemplo de uma parceria público-privada. Ok. Sim, é um bom exemplo, de facto. Obrigada. Muito obrigado nós. Tendo em conta o avançado da hora, temos aqui 2 inscrições. Eu estou completamente disponível, João. Quem quiser ir embora, pode ir embora, eu ainda aguento. É só para... Está a ser muito interessante, mas pronto, mas em algum momento vamos ter que terminar isto, mas então o que eu sugeria... Quando quiser mandar embora, esteja à vontade. Está bem, está bem. Aqui não mandamos ninguém embora, só encerramos isto simpaticamente. Mas, salvo alguma inscrição de última hora, eu passava a palavra aqui ao André Lima, que até começou por fazer aqui um comentário no chat, mas que se inscreveu. Depois passava, se calhar, a palavra ao Manuel Miranda e depois o Francisco fazia então as respostas e iam, se calhar, um comentário final. Vamos a isso. André Lima, se faz favor. Boa tarde e, antes de mais, parabéns pela apresentação. Realmente eu queria reforçar o que já expus por escrito. Realmente julgo que o que falta é alterar o RGEU. O RGEU é o Regulamento das Edificações Urbanas de 1951. Não faz sentido estarmos... Não tenho maneira de não o conhecer. Não percebi, desculpe. Não tenho maneira de não conhecer bem o RGEU, Exato, só eu julgo que nas propostas de mais habitação não está em causa, ou seja, não está prevista a alteração do RGEU. Há uma série de leis que estão previstas a alterar, com exceção do RGEU. Parece algo inacreditável. Poderia acomodar tanto estas situações como as situações das residências de estudantes. Não há dúvida que tanto esta questão de aluguer como dos estudantes são residências, são funções residenciais, né, completamente distintas dos serviços. Agora, as coisas são tratadas em diferentes planos. Né? No ordenamento do território, na área de planeamento, faz-se esse zonamento, que cada vez é mais cruzado, né? mais interligado e mais facilitador de potencializar diferentes usos nos mesmos locais. Depois, no âmbito do licenciamento, propriamente dito, dos empreendimentos, há realmente essa inexistência de uma regulamentação nacional para estes fins, né? que não se percebe, passado 70 anos, ainda não haja uma iniciativa ou uma grande... Eu realmente fico perplexo e gostaria de perceber pronto, a sua opinião. Como é que chegamos aqui e o que sente, as dificuldades que impedem desta mudança, porque realmente não consigo perceber. Eu tenho uma ideia, mas só vou dizer no fim, que é para podermos ir embora sem ter tempo de ser contrariado. Muito bem, porque eu julgo que nós não precisamos de mais legislação, já temos demasiada, e a que temos precisa de ser atualizada, simplesmente. Muito bem. Bom, Manel? Obrigado, Manel. Sim, para já, obviamente, felicitar o Francisco Rocha Antunes. Não é uma surpresa para mim, para a qualidade desta intervenção, já nos conhecemos há muito, mas que, exatamente, a clareza das ideias é fundamental, independentemente da gente até poder ou não concordar com as ideias todas, mas ideias claras é o primeiro ponto para depois poder discutir. Bom, eu queria pegar precisamente nestas questões e, sendo óbvio a questão, nomeadamente do RGEU e de outras legislações que são corrigidas, eu penso que na área do ordenamento do território e do urbanismo, nós, apesar de tudo, podemos ter alguma margem de manobra. Reparem, a gente tem o conceito que está muito, digamos, na organização do território, no quadro da nossa lei, do registro, da lei de base, etc., tem a ver com os zonamentos por usos dominantes. E a gente tem que explorar esta expressão na sua, levar essa exploração ao extremo. Nomeadamente, ainda agora foi dito pelo André Lima, nomeadamente a questão de cada vez mais, nos nossos zonamentos, as áreas urbanas são áreas de mix de funções e eu costumo dizer que, neste momento, tendo a dizer que na área urbana em geral, salvo situações muito excepcionais, a gente tem praticamente 2 tipos de zonas. As zonas onde existe ou pode existir
habitação no sentido lato, ou seja, funções de pernoita permanente, e aquelas áreas especializadas, que precisamente isso não deve lá existir, precisamente para poderem acolher atividades que perturbam, digamos, a função de pernoita permanente. E daí, por exemplo, a questão da hotelaria, eu admito-a perfeitamente em zonas empresariais, porque efetivamente, obviamente, dorme-se, é residência num sentido lato, mas, a não ser talvez para os funcionários lá permanentes, mas são situações, digamos, em princípio de curta duração, onde se admite condições, digamos, de desconforto, eventualmente, de atividades que não se deve admitir em áreas onde há uma pernoita permanente durante anos e anos, etc. Daí precisamente haver hotéis nos aeroportos há muito tempo, e foi a partir daí um pouco que se desenvolveu esta ideia de poder haver hotéis nas áreas empresariais. E eu penso que este era um ponto que a gente devia pegar, ou seja, do ponto de vista do ordenamento e na questão da compatibilidade de usos, devíamos ter em atenção os usos de pernoita e ir distinguindo a pernoita permanente, continuada, constante, das situações de pernoita eventual, que seria a questão mais da hotelaria, neste sentido, quase a hotelaria de negócios, chamemos assim. E deveríamos explorar ao máximo as matrizes dos usos que são compatíveis e tentar interpretar, isto depois entra em conflito jurídico eventualmente, mas tentar interpretar o regeu situando no momento em que foi feito. E para o que ele se dirige, o regeu dirige-se para as habitações clássicas e mais nada. Nem sequer se dirige às habitações urbanas. O regeu, praticamente em todos os outros usos não habitacionais, quase não tem diretivas. Inclusive, por exemplo, aos escritórios, para o serviço, há hoje legislação à parte com normas técnicas, porque o regeu não as prevê, não é? E, portanto, a residência universitária, quanto a mim, não cabe no regeu, porque o regeu não é virado para residências universitárias, nem para estas novas formas de habitação. Agora, obviamente que isto não, digamos, é muito simples se pudesse resolver o problema assim. Mas o que eu quero aqui alertar é que, no âmbito do urbanismo, do território e da regulamentação urbanística, nós devemos explorar ao máximo estas possibilidades, estes usos residenciais, chamemos-lhe o que quisermos, residenciais de pernoite ou o que seja, prever a sua possibilidade e a sua compatibilidade e existência, no sentido de reduzir, que não seja pela via da normativa urbanística que estamos também a contribuir para o problema, e tentar encaixá-lo e encostá-lo, digamos, àqueles pontos onde é inevitável, como parece também, apesar de tudo, que é inevitável mexer no regeu, aliás, não só por estas razões, por muitas outras, não é? Mas penso que compete-nos a nós, e acho que o grande desafio para os urbanistas tem a ver precisamente com isto. Nós temos que arranjar enquadramentos normativos e de conceptuais que encaixem todas estas coisas no que é essencial, porque se isto pode conviver em qualquer ponto da cidade, então vamos ter normas que o permitam. Não vamos nós agarrar-nos a normas antigas, rígidas, e reproduzi-las quando nem sequer estamos de acordo com elas. Era só isto. Obrigado. Mas isso que o Manuel está a dizer é muito importante. Cada vez faz menos sentido, a não ser aquela matéria do ruído que o Manuel falou agora mesmo. Já temos uma regulamentação para a poluição, já temos uma data de coisa. A única questão do ruído, das atividades incompatíveis com o habitar, quase que a lei do ruído bem feita resolveu o resto que faltava resolver. E eu tentava fora o caminho que não era preciso. Mas isso sou eu que acho que muitas das coisas existem porque existem e não porque são precisas. Do ponto de vista do porquê é que chegámos aqui, onde é que nós estamos, nós temos um problema que é um problema muito do urbanismo. Isto é uma opinião muito atrevida, mas eu vou dizê-lo. Nós decidimos que não eram precisos mais casas. E decidimos coletivamente, e andamos nas últimas décadas, a trabalhar no sentido de que não são precisas mais casas. E isto está profundamente errado. E se alguém tem dúvidas, é perguntarem aos vossos filhos ou aos vossos netos o que é que acham da nossa afirmação, que é uma afirmação da nossa geração, de que não são precisas mais casas. E, portanto, ficámos todos contentes, passámos a ser muito civilizados, porque limitámos os períodos de expansão dos períodos urbanos, acabámos com os terrenos urbanizáveis, fizemos uma data de coisas todas que têm como pressuposto inicial de não são precisas mais casas. E a verdade é que são. E como são precisas mais casas e elas não aparecem, quando nós fizemos a restrição que fizemos ao solo urbano, nós conseguimos uma coisa fantástica, que foi enriquecer os donos dos terrenos para o triplo. Tornámos aquilo escasso. É uma velha regra da oferta e da procura,
que ninguém consegue fazer de uma maneira diferente, a não ser que decidamos nacionalizar o solo urbano. E eu aconselho ninguém a tentar fazer isso, porque eu acho que é daquelas alturas que as pessoas de facto acordam. E, portanto, nós restringimos muito a capacidade de fazer mais casas, do ponto de vista acessível, do ponto de vista do preço, do ponto de vista da capacidade. Todos os PDMs, sem exceção, por razões absolutamente assumidas e claras, tiveram como grande objetivo restringir os perímetros urbanos. E agora nós temos um problema que não há casas. As reabilitações todas que foram feitas para quem tinha mais dinheiro. Essas reabilitações aconteceram, eu estou à vontade, fiz uma data delas também, aconteceram e aconteceram exatamente porque era para quem tinha mais dinheiro. E a verdade é que temos a ilusão que apenas com a reabilitação urbana vamos resolver o problema residencial do país. Eu trabalho há 20 anos em reabilitação urbana, comecei em 2002 a trabalhar em reabilitação urbana e, a minha opinião, pode não ser nada consensual, mas acho que falhamos redondamente na análise da quantidade de casas que são precisas em Portugal para as pessoas que precisam das casas. E, portanto, temos um problema que é também muito causado pelo urbanismo. Podem começar a voar as setas. Não, Francisco, eu discordo, mas não vou agora discutir isso. Sim. Mas eu tenho grandes pontos de discórdia relativamente a isso. Mas devemos falar os dois também. Sim. Eu quis transmitir esta opinião porque não é uma opinião do Francisco, atenção. Não, mas atenção, mas há aqui uma questão muito comum à mas, Francisco, mas há aqui uma questão importante. O fim do solo urbanizável não é porque nós temos casas a mais, é porque nós precisamos de um melhor ordenamento do território. Atenção. O objetivo primeiro é o melhor ordenamento do território. E esta questão de ter... Francisco, os objetivos estão errados. A consequência das casas é que é grande. Francisco, a questão de ter mais oferta, pensando que baixamos o valor da habitação, não é completamente verdade. As experiências que eu tenho tido... Nós temos a experiência de Braga e de Guimarães. São dois casos clássicos. Não precisamos sair daqui. Braga e de Guimarães. Enquanto foi muito fácil, eu sei que Braga não é propriamente a cidade, não quero mais exemplar do ponto de vista do desenho urbano, mas a quantidade de casas que existiam em Braga fizeram com que Braga, durante décadas, fosse muito competitiva. Braga em 10 anos recebeu 18 mil brasileiros. Por uma razão teve uma procura. Não foram para 18 mil para mais lado nenhum, porque não havia casas. Isso é a prova do que eu estou a dizer, Zé António. Isso é a prova do que eu estou a dizer. A verdade é que agora já não há, porque já estão 18 mil, mas são 35 mil. Mas atenção que Braga, Francisco, mil. Braga continua a ter imenso, com o plano atual, com o PDM atual. Eu estou à vontade porque eu sou coordenador do PDM, da revisão do PDM em Braga. Braga continua a ter, neste momento, uma grande disponibilidade de solo para urbanizar. É que o preço da habitação em Braga é metade do preço da habitação em Guimarães. Agora, o preço... o problema é que o preço do terreno... O peso do terreno no custo final do produto de habitação devia andar entre os 15% e 20%. E anda sempre à volta dos 30%. Mas porque é escasso. É escasso. Não, se pudesse fazer com 5%, adorava. Arranjem terrenos a 5%, que é o que eu quero. Eu não acho que seja... Eu não acho que é por ser escasso. É porque é um bem duradouro em que as pessoas têm a ideia de que não há desvalorização. Então provoquemos a desvalorização desse bem duradouro, que é o solo. Se nós provocarmos essa desvalorização, eu garanto que o preço, o peso do terreno no produto final vai baixar. Mas eu já estou a discutir o que queria discutir. Há aqui uma coisa que é... Eu disse que não discutíamos isso. O preço das casas que é importante. Nós temos que chegar às 8, não é, João? Pronto. João, nós temos que convidar o Francisco outra vez para uma luta agora. Exato, para o ringue. Não, eu não podia deixar de fazer a provocação, não é? Francisco foi, claro, e muito foi bem, fantástico. muito bem. Mas com os poderes que me foram investidos por ser orador e para terminar declara encerrada a sessão. Não, eu ia só dizer 3 coisas extremamente, aliás, 4 coisas muito rápidas. Uma que até foi comentada ali no chat, de facto está em curso um simplex urbanístico por parte do Governo, que acredito que vai ter discussão pública em breve, e portanto discussões como alterar, acabar com o regeu e outras coisas será um bom sítio para fazer, tal como esta questão dos conceitos que é fundamental. O outro comentário é que mesmo já nem só na parte do urbanismo, é que
as mudanças tecnológicas nós não estamos a conseguir acompanhar, nem quanto mais fazer leis para as acompanhar e pronto. Esta provocação com a 100 aspas, eu acho que é um ótimo tema para uma próxima sessão, seja de conversas com urbanistas ou outros moldes, e não necessariamente num ringue de boxe, como dizia o José António. Mas eu acho que eu também tenho várias discordâncias, mas não há tempo agora. E mesmo para terminar, agradeço a presença de todos e em particular ao Francisco por todas as coisas muito interessantes que nos apresentou, sejam elas mais provocadoras ou não, mas acho que é assim que todos enriquecemos os nossos conhecimentos e agradeço a presença de todos. Até Obrigado à pelo próxima. convite e gostei de estar aqui. Obrigado. Um grande abraço, Francisco.